A Disney tem que parar de fazer remake. Adaptado de um clássico da Disney, o Contos de Fadas conta a história de um boneco de madeira que cria vida e que tem a missão de se tornar um menino de verdade. O filme trata-se de um remake de uma das melhores animações de todos os tempos e uma das melhores animações da Disney. Eu considero top 3. Pinóquio, de 1940. É um momento incrível da Disney nessa época. Após o sucesso estrondoso da Branca de Neve em 37, Walt Disney tinha liberdade de fazer qualquer animação em longa-metragem. Ao perceber que precisava um estudo maior para trazer mais realismo em Bambi, Walt Disney resolveu focar os seus animadores para Pinóquio, e Pinóquio é essencialmente animado. É uma animação tão fantástica e eu gosto tanto desse filme que eu fiz uma crítica especial Dia das Crianças, um vídeo ensaio muito legal que eu fiz, falando detalhe por detalhe sobre essa incrível animação. E como eu falei, ele é essencialmente animado, então quem estuda animação deve obrigatoriamente assistir Pinóquio. É um clássico da Disney, tanto que na abertura da Disney, no logo da Disney, tem a música When You Wish Upon a Star, que ficou marcado por muito tempo até hoje e ganhou o Oscar de melhor canção original da época, e a sua mágica trilha sonora também ganhou seu devido Oscar. Voltando para essa adaptação, ela é dirigida pelo Robert Zemeckis, e ele dirigiu filmes incríveis, como Uma Cilada para Roger Rabbit, que é um dos meus filmes favoritos, Forrest Gump, que ele ganhou o Oscar de melhor direção em 1995, e a trilogia de Volta para o Futuro. Então é um diretor que insere a magia muito bem, apresenta um lirismo, uma delicadeza, é um ótimo diretor. Então temos aqui uma equipe brilhante para um filme que provavelmente seria estrondoso, já que um remake de Pinóquio, um filme mágico, que tem momentos lá de desenvolvimento da criança, de um senhor idoso, momentos filosóficos, inclusive na animação da Disney há momentos tensos, de terror propriamente dito. É um prato cheio para fazer um live action, uma adaptação. Não tem nada disso. Apesar de todo esse aparelhamento fantástico, Pinóquio é medíocre, é absolutamente medíocre. O que a Disney fez aqui é algo absurdo. Simplesmente retiraram toda a magia dentro da animação e deixou apenas o esqueleto. Nada daquilo ali traz relevância. E as mudanças presentes não faz sentido algum. São mudanças de inserir alguns personagens coadjuvantes que traz relevância à história, só que e não faz diferença alguma em relação à história original da Disney. Então, para que esses personagens são inseridos? Para que é inserido essas subtramas que não têm muito aprofundamento, que são superficiais? Para que trazer isso à tona? Alguns personagens são simplesmente descartados ou simplesmente são inseridos por pouco tempo. A trilha apresenta uma magia, mas não é nada comparada de 1940. Músicas novas são inseridas, mas nenhuma tem tal relevância. A música When You Wish Upon a Star é cantada apenas uma vez e não é inteira pela grande Cynthia Erivo. Falando nisso, os personagens em destaques é a Cynthia Erivo e o Tom Hanks. A gente vê como ele se esforça sendo o Gepeto, a gente entende as intenções do personagem, os sentimentos dele, as emoções, o sentimento paterno também é bem trabalhado, mas não tem grande relevância comparado ao personagem de 1940. E a Cynthia Erivo fazendo a Fada Azul é simplesmente descartada. Na animação ela aparece mais tempo, mas aqui ela aparece em só uma cena e ela não tem tanta potência assim, parece que ela é descartada literalmente dentro da história e até mesmo é esquecida. E é uma grande atriz, uma grande personagem e canta muito bem a música original do filme. Eu não faço ideia de por que a Disney faz questão de fazer esses remakes, nenhum deles dá certo. Eles estragaram Dumbo, destruiu toda a potência do Rei Leão e agora levou Pinóquio a goela abaixo. A melhor adaptação para mim até então é a adaptação de Mowgli, o Menino Lobo, o Livro da Selva. Se você tomou uma decisão de fazer um remake ou uma readaptação de um clássico do cinema, então tem que ter alguma intenção por trás daí, alguma releitura. Vamos pensar num outro ponto de vista, estamos em 2022, o que mudou 82 anos para cá?
Muita coisa mudou. O que eu acho interessante é a construção de mundo, eu acho interessante como eles literalmente captaram detalhes que o desenho apresentava. Há muitas cenas de tela verde aqui. A gente percebe, por exemplo, que o Tom Hanks está naquele barco e que tem uma tela verde por trás. Tem uma artificialidade, não traz um realismo propriamente dito dentro da magia dos efeitos especiais. O Pinóquio em si traz um certo carisma, mas tem momentos que é absurdo o que o roteiro faz. Como é que o personagem pode tomar uma atitude dessas? Como é que o personagem pode fazer isso? Claro que dos tempos para cá, muita coisa mudou e algumas cenas foram suavizadas de certa forma. Por exemplo, há uma cena em que ele fuma um charuto e ele traga, literalmente. Na animação isso está presente, aqui isso não aparece em momento algum. Os momentos de terror são muito suavizados, eu acho mais interessante esse momento de terror, e na animação tem até um jump scare. O grilo falante ainda mantém o seu instinto de sabedoria, ele faz bastante coisa aqui. Dentro da atmosfera da animação, não houve muita mudança aqui. Eu gosto desses momentos que ele quebra a parede, isso também manteve-se dentro da animação, mas o que me decepcionou mesmo é o final da história. Na animação é um dos momentos mais emocionantes e mágicos da história. Eu considero um dos momentos clímax da história. É o que define e que fecha um ciclo muito bem feito da história e da jornada de Pinóquio. É aí que a gente percebe a evolução dele de criança a adulto, como ele adquire responsabilidades, como ele adquire coragem para isso. E aqui na adaptação é muito sutil, é quase que escondido, parece que eles tentaram resumir de uma maneira para concluir a história de uma vez, porque já estava chato demais. Essas adaptações da Disney é como qualquer blockbuster de Hollywood de grande indústria. É um filme extremamente grandioso, com efeitos especiais, direção de arte, maquiagem, trilha sonora, um grande diretor, elenco de primeira, mas a história é muito lenta, a história é pouco desenvolvida, muito esquematizado, muito superficializado, porque o objetivo aqui não é trazer um outro ponto de vista da história, é simplesmente reviver um clássico, só que a magia se perde. Eu acho que se tu quer fazer uma boa adaptação, então tu tem que estudar para que a gente enxergue esse personagem de outra maneira, essa história de outra maneira. Pinóquio é uma das piores adaptações em live action da Disney e é muito bizarro porque a Disney percebeu que ia sair uma bomba e logo no dia seguinte da adaptação do Pinóquio, ela lançou um monte de futuras produções em live action e animações e tudo mais para abafar a bomba que seria Pinóquio. É uma pena mesmo. Meu nome é Rafael e este é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.